Ô Vamp, essa falta de esperança do Mauro César também deve ser de grande parte dos torcedores hoje do Corinthians. Pelas atuações vexaminosas que o Corinthians vem tendo, pela falta até de vontade, cara. Tem muito time ruim, mas que corre, que marca, que dá a vida. Nem isso a gente tá vendo nesse Corinthians. Aquele time que chega duro, que tenta, pelo menos na raça, compensar a falta de técnica, falta de tática, falta de tudo, que é o que acontece no Corinthians. E olha só, o Corinthians chega agora a 6 jogos sem vencer. 6 derrotas em 9 jogos. 6 derrotas em 9 jogos. Uma vitória sobre o Clube do Remo da Série C. Vitória sobre o Remo nos estertores do jogo e a vitória no... Empates em casa com Fortaleza e São Paulo naquelas circunstâncias que conhecemos, Fortaleza também no finalzinho do jogo. Então são 6 derrotas, 2 empates e uma vitória contra o Remo. E é da Série C. E convenhamos, como destacou o Flávio Prado, praticamente nenhum resultado surpreendente. Assim, nossa, o Corinthians perdeu. Sim, se esperava algo muito melhor. Não, aí é questão não de simpósio, mas... O Corinthians está correspondendo. Mas fala assim, a chance dele perder é pô, muito grande, ele perde. Decepção, surpreende, vergonha, vexame... Não, é mais... Você vê, Mauro Betti, você falou aí, foi 2 minutos e quanto? 2 minutos? 2 minutos e 22 de troca de bola do Eu quero ver qual time que fica... Hoje o favorito era o Atlético. Em nenhum momento o Corinthians contrariou essa condição. Nem quis tentar contrariar. Nada. Os 2 times da Argentina que vieram aí, estava na cara que o negócio ia engrossar, engrossou fortemente. O São Paulo, a gente falou, tem chance de quebrar o tabu, e o Corinthians se defendeu desesperadamente para manter esse empate. A arbitragem foi horrorosa. Agora domingo ele joga contra o Flamengo no Rio. Muito provavelmente vai perder. Se tudo correr normalmente, vai perder. Vai pegar o argentino jogando na Argentina. Se tudo correr normalmente, vai perder. E ele não tem criado uma situação para mudar isso. Será que domingo ele faz alguma coisa contra o Flamengo? Tem tempo para treinar. Também, mais isso. Jogadores importantes jogando mal. Verdade é que tá uma bagunça lá, né? Organizado. Uma bela bagunça aqui. Enfim, não tem... Assim, qual é a perspectiva, de fato, né? É mais ou menos isso, né? Enfim, e também não vai ser na base, também, por favor, na base do terror. Você acha que os jogadores não sabem que estão mal? Claro que sabem. Treinador já não sei, porque não só no caso do Luxemburgo, né? Outros treinadores no Brasil, e não só brasileiros, veem um jogo que, assim, às vezes o Luxemburgo analisa este Corinthians como se fosse o Corinthians da época dele do Vampeta, aquele time campeão brasileiro, que seria bicampeão brasileiro, depois campeão mundial em 2000 e tal, já não sem o Luxemburgo. Esse é um problema, até alguma análise dos treinadores não se vê, mas de modo geral os atletas sabem o que a torcida está vendo e o que a gente está vendo. Um momento muito ruim do Corinthians e realmente sem grandes perspectivas para... Não estou nem falando muito longe, porque o longo prazo do futebol brasileiro dura 2 semanas, né? Umas 3, 4 rodadas. Ou em 2 semanas você pode jogar 5 ou 6 vezes. Não dá para ser muito esperançoso. É mais ou menos isso aí. E evidentemente que é muito pouco. E você, Vamp, você fez um desabafo quando o Vanderlei chegou. Você falou, pô, já chegou fazendo merda. Já chegou com vaidade, tirou o Yuri Alberto. E hoje, qual é o desabafo do torcedor corintiano? É verdade, porque não é só que não tem esperança, não. É que o time não joga nada, o time não corre, o time não faz nada. E são jogadores que ganham bem. É bom a gente deixar isso claro. É um time com salários altíssimos. Entra as 5 maiores folhas do futebol brasileiro. E aí você fala assim que um time desse que o Vanderlei escalou hoje, né? Cássio, Wagner, Gil, Murilo, Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon e Paulinho, aí no ataque lá o garoto Wesley, Roger Guedes e Yuri Alberto. Você pega os outros plantéis no Brasil, né? O plantel do Goiás, o plantel do Fortaleza, o plantel do América Mineiro, o Cruzeiro que votou a Série A, o Grêmio. Não tem o elenco que o Corinthians tem. Agora, como equipe, não jogam nada, não estão jogando nada. Jogadores muito abaixo, que o Michael não está jogando, o Paulinho... e o coração... E fisicamente também, né, Vampeta? Tá muito, né? Eu até brinquei assim, tava pensando ali, mano, que eu vi o jogo do Palmeiras antes, né? E o hino do Palmeiras fala... E a própria música que fala assim, o meio-campo é o lugar dos craques que vai levando o time todo pro ataque. Futebol do skunk, né? O meio-campo do Corinthians é um convite. Não, ele só vê a bola voando de um lado para o outro, né? Pouca organização, pouca compactação. Outra coisa que eu comparei hoje, né? No jogo contra o São Paulo, o Corinthians não roubava a bola de ninguém. O São Paulo errava o passe, o Corinthians recuperava a bola. No jogo de hoje, o Corinthians não conseguiu trocar 3 passes no ataque no campo do adversário.
Ele não conseguia trocar 3 passes. E quando eu trocava 3 passes no seu campo, era um zagueiro dando pro outro e bago pra frente. A bola voltava. Uma partida muito tranquila do Atlético. Achei até que o Atlético Mineiro foi abaixo no primeiro tempo. Poderia ter pressionado mais. Teve ali 2 chutes do Johan, mais ou menos, um chute do Batalha. Mas nada, no segundo tempo o Atlético veio e falou, bom, não, deve ter tomado, ó, o jogo tá aqui, ó, tá pra nós ganhar. Poderia ter saído com 3, 4. E, ó, os números, é porque até injustiça, né, a gente julgar agora, analisar o trabalho do Luxemburgo agora. Mas essas já são muitas atuações ruins. Não teve mudança nenhuma, não teve evolução nenhuma. E os números, Mauro César Pereira... Já que tá que ele pediu 10... Ele pediu 10. Não, ele pediu 10. Já foram 5. Você já teve os 10 aqui, não deu? Vamp, já foram 5. Vai ter Flamengo fora, 6. Argentinos Júnior fora, 7. Fluminense em casa, 8. Atlético Mineiro fora, 9. Aí vem um brasileiro e o Del Valle. O Del Valle é o 10º? Eu acho que é. É, o 10º e o Del Valle fora de casa, o 10º é o Del Valle. 10. Tem grandes chances, pelo que a gente tá vendo o Corinthians jogar, de serem 10 derrotas. Eu não tô brincando. Tem grandes chances. 10 derrotas não. 10 jogos sem vitórias. Porque, ó, o Vanderlei já tem 5. 0 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13% de aproveitamento, 3 gols marcados e 9 gols sofridos. Esses são os números do Vanderlei Luxemburgo. Será que ele aguenta até o 10º, Mauro César Pereira? Eu sei que a gente fala que precisa de tempo, mas não... É assim, eu acho o seguinte, precisa de tempo, mas não é assim. São 10 jogos. 9 porcarias, no 10º vem a varinha de condão e tudo fica mal. Não, você tem que ter uma evolução. A cada jogo alguma coisa tem que ser apresentada. O Corinthians em 5 jogos não apresentou nada, ele piorou. Esse é o ponto. Eu entendo que para um time ficar pronto, para um técnico apresentar algum resultado mais consistente ou chegar no ápice do seu trabalho, ele precisa de 10 jogos, 20 jogos, 3 meses, 1 ano, sei lá, né? E vai melhorando, mas tem que perceber alguma melhora. Uma estabilidade, uma queda, um jogo bom, o outro não muito bom, 2 jogos bons, um mais ou menos. Um jogo bom, aí tem um jogo ruim, você entende. Mas é uma regularidade assustadora. Todos os jogos são horrorosos. O Corinthians não fica com a bola, o Corinthians não marca, o Corinthians não cria, o Corinthians não ameaça o adversário. Em casa, fora de casa, contra Fortaleza, contra São Paulo. A grande chance que teve, e a grande chance que teve hoje com o Fausto Vera foi um erro individual dos gêmeos, que foi lá, o Hildo Alberto conseguiu tomar a bola na saída com o Everson lá, que teve. Porque o Corinthians não constrói a jogada de ataque, uma eventual perda de bola no campo de defesa do Atlético, algum jogador... Só esse lance. Alguma coisa. Então esse é o ponto. Não tem evolução nenhuma. Então, quando você fala num período, você tem que ver alguma coisa acontecer. Mesmo que tenham altos e baixos, a gente tem que entender. Mas, na verdade, não tem nada. E aí você tem que puxar o seguinte, o que vinha fazendo o atual técnico do Corinthians. Ele vinha trabalhando no futebol? Não. Ele estava na política. Era candidato no ano passado, pré-candidato, cuidando da vida dele. De repente, você é recolocado na função de técnico de um time importante, um clube importante como o Corinthians. Numa situação difícil, o clube precisando de soluções rápidas. Ele não parece conseguir. É muito claro. E nas coletivas acho que fica mais assustador ainda. Quando ele fala, nossa, porque fala de tudo, menos do time. Vários assuntos, várias pautas, vários comentários, vários exercícios de imaginação, alguns clichês. Mas o quê? O que vai ser feito aqui? Como é que vai resolver esse problema? Não existe nenhuma perspectiva. Eu não vejo nenhuma. Nenhuma. Eu acho que a situação é muito perigosa. As eliminações nas 2 competições eliminatórias, né, que permitem você cair durante as mesmas, elas estão encomendadas. É improvável que o Corinthians consiga virar daqui a 14 dias, né? 2 semanas em cima do Atlético aqui em São Paulo. É improvável, é impossível, mas é improvável. Alguém acha que é provável? Eu acho que não, né? Não. Praticamente unânime. Nesse momento... Hoje é improvável. 2 semanas mágicas. Daqui a 2 semanas pode ser ainda pior. Pode ser pior porque a tendência, o Atlético está no viés de alta. Então o Atlético tem tendência a melhorar. O Corinthians está no viés de baixo, tendência a piorar. Só pauleira até lá. E se inverta até lá. Então pode chegar lá também perdendo mais jogos e numa situação ainda mais delicada. Na Copa Libertadores já falamos, depende de resultados improváveis fora de casa contra Argentinos Júnior e Independente Del Valle, os 2 times que já venceram o Corinthians jogando na Neoquímica Arena em Itaquera. Então, esses campeonatos, o Corinthians está praticamente dando adeus. Assim, se sobreviver vai ser quase um milagre. E no brasileiro está na zona do rebaixamento. Detalhe, estava na zona do rebaixamento, empatou com Fortaleza, saiu e voltou dias depois. Deu nem uma semana, opa, tô de volta aqui, Z4, beleza, como é que tá? Esquentaram bem meu lugar. Voltou o Corinthians.
Agora, é claro, o Corinthians pode não ter um time maravilhoso, pode não ser um time para você falar, não, tem que ganhar tudo, mas não é time para ficar na zona de rebaixamento, não é time para ser eliminado na Libertadores num grupo, é um grupo difícil, tem boas equipes, mas ele é o elenco mais forte, é o maior investimento, ele tinha que capitanear essa chave e puxar... Não pode perder 2 jogos em Itaquera e É Libertadores. lógico. E na Copa do Brasil contra o Atlético, o Corinthians tinha que pelo menos competir. Que perdesse lá é algo aceitável, um grande clube, um confronto importante e tal, mas não da maneira que perdeu. Há maneiras e maneiras de perder um jogo. Hoje foi um negócio muito feio de novo. E domingo já foi feio. Domingo eu falei, eu achei humilhante a postura do Corinthians contra o São Paulo, contra esse São Paulo, que não é uma máquina de São Paulino, é um time comum do São Paulo tentando se reerguer. O Corinthians, ele recuou, deu a bola e falou, vamos ficar nesse 1-1 que tá bonito, porque eu tô aqui abraçado ao troféu Tabu. Aí ele levantou o troféu Tabu, né? Tá comemorando o troféu Tabu, ele falou, tô bom, uma traulitada do Atlético e foi suave, foi só 2-0. Poderia ter perdido demais. Não tem nem mais a taça dos invictos como tinha de a Gazeta Esportiva antigamente para falar, bom, beleza e tal. De fato, é muito pouco. Não, você pode até celebrar o torcedor, mas a própria comissão técnica do Luxemburgo falar, pô, legal, mesmo que de brincadeira, não perdemos o jogo, não perdemos o Tabu. Cara, não é Corinthians, assim, de novo, perder pro Galo normal, pelo nível de investimento, pela qualidade, pelo que for o jogo. Olha o que você está jogando, a gente vê que não tem perspectiva nenhuma. Mais, fazendo agora. A única chance mais do Corinthians no segundo tempo foi uma jogada de uma saída que não é para ser demonizada, mas também nem insensada, do Everson com o Natan lá, que foi recuperado e o Fausto Vera isolou. Mas assim é muito pouco, né? Olha, mais o Galo que concedeu do Corinthians que criou. Tem uma coisa aqui que é importante citar. A gente conhece a direção do Corinthians atual, eles para trocar de técnico não precisa muito, né? O Mano Menezes perdeu 2-0 do 2 gols do final, pênalti. Nos últimos 10 jogos, o Inter, nos últimos 5 jogos, 5 derrotas, tomou 10 gols e não marcou nenhum. E o Inter tá péssimo desde o começo dessa temporada. 5 jogos. Não foi nem pra final do Gauchão. Não, os últimos 5 jogos, perdeu todos, não fez nenhum gol, tomou 10. Ou seja, o Mano Menezes está penduradíssimo. E tem um trabalho no Corinthians bem respeitável. Não sei não se eles vão dar os 10 jogos pro Luxemburgo, se o Mano caísse, eles não trocam de novo de técnico. Pô, mas aí não é trocar 6 por meia dúzia, não? Porque o Mano tá muito mal. Mas eles estão fazendo isso sempre, né? Então não vai mudar muito. É aquela coisa de alguém vai pedir o Mano, pô, ele teve um trabalho legal aqui, como o Luxemburgo já teve. Ótimos trabalhos no Corinthians. E eles trocam, eles vão dando cabeças, né? Vão dando escudos. O Mano caiu, então. Não caiu. Não caiu ainda. Mas por esses números, ele tá pendurado. Perdeu agora de novo 2-0. Há uma possibilidade, ele tá muito 2 pendurado. gols nos acréscimos. Os acréscimos de pênalti. Ele empatou com o Nacional de Montevidéu, que sofrendo gol nos acréscimos, né, no jogo da Libertadores. Aí perdeu para o São Paulo, aqui no Morumbi, perdeu para o Atlético Paranaense, em casa, perdeu para o Atlético Mineiro sábado em Belo Horizonte, e agora de novo em Belo Horizonte perdeu para o América. E domingo é Grenal. E estava 1-0. Domingo é Grenal, é verdade, na arena do Grêmio. Estava 1-0, o gol foi anulado depois, aí foi expulso o Alan Patrick, que tinha feito o gol, e saíram 2 gols no final do América. O América que é o pior time do brasileiro até agora, né? Mas Isso é verdade. O Mano tem uma vantagem. O Mano, lembra que ele falou aquilo pro Dorival Júnior? Quando o Dorival estreava no Flamengo contra o Inter ano passado? Eu lembro, ele deu um abraço e falou alguma coisa. O meu time estava esculhambado, uma coisa assim. Então ele tem experiência de time esculhambado. Então, se você chegar no Corinthians, ele vai fazer milagre, que ele conhece o time esculhambado, né? Foi assim que ele falou. Aliás, o dele tá esculhambado também, né? O Mano Menezes, né? Mano Menezes, meu Deus. Agora... Sair do Luxemburgo, Mano Menezes, que situação. É isso que eu ia falar. Pelo amor de É isso que eu ia Deus, falar, Deus porque do céu. trocar pelo Mano na fase que tá o Inter... O Inter tá jogando solidariedade, muito mal. Lembra que o Corinthians, pelo menos consta, eu não vi, mas consta que ele fez uma proposta pro Mano. Sim. Antes do Luxemburgo, teria sido levado à direção do Inter e tal. E aí não chegaram no acordo. Mas o Mano é um nome muito falado. Continua um nome forte agora. Sim. Então, eu não me surpreenderia. Eu acho que Gente, teria uma mas grande pelo futebol que o Internacional joga, você contratar o Mano hoje é uma vergonha. É que bom, mas é um Sério? treinador vice-campeão brasileiro fazendo muito mais do que se imaginava ano passado. Esse ano não. Esse ano é muito ruim, mal. No Eu tenho outro, visto um ele pouco de é jogos do Inter, porque a Lívia Weber fica secando, né? Ela, Você vê com certa contaminação. ela fica secando. Não, mas ó, pensa Não, bem. o Inter, assim, piorou demais. Ano passado foi uma ótima surpresa, não pelo Internacional, nem pelo próprio Mano, mas assim, dos grandes brasileiros que estavam na Série A ano passado, é o time que mais mudou o elenco e conseguiu um campeonato muito bom. Uma das 3 equipes que venceram, venceu bem o Palmeiras na última rodada, no Beira-Rio já estava decidido, mas foi um 3-0. O Inter fez uma campanha muito melhor do que se imaginava, mas agora não esperava, digamos, manter o mesmo nível, lutar pelo título, mas não precisava ser tão ruim como foi o Gauchão, como está sendo até agora.
Brasileiro, enfim, tudo, Copa do Brasil não tá legal. E outra, né? É um Grenal que vai ser dramático. Porque tem grande chance do Mano cair, porque é um Grenal. O time já tá uma várzea. Não chegou nem na semi do Campeonato Gaúcho. Não chegou nem na final do Campeonato Gaúcho. Foi eliminado da final do Campeonato Gaúcho. E Grenal, a gente sabe, é algo à parte. Então, essa lembrança que o Flávio faz, realmente ela tem sentido. Até o Grêmio. O Grêmio também hoje, por pouco, que não perde pro Cruzeiro. Baita gol do Soares. Nossa, que golaço. Golaço. E ele quase fez um de bicicleta. Nossa, ia ser de bicicleta de cobertura. E bateu no travessão. 2 golaços, aliás, do Cruzeiro. O Inter não vence há 5 jogos. O Grêmio tá em crise. Ou seja, é um duelo dos desesperados lá no Rio Grande do Sul. E aí, realmente, o Mano pode bambear ainda mais. Agora, o Vamp e o Flávio também, né? Essa situação do Corinthians, ela pode ficar ainda mais grave, porque a gente está pensando num time que não está jogando nada, que pode ficar na zona do rebaixamento no Brasileiro e que pode já está, né? Sim, não, que pode ficar. Continuar, né? Eu falei, que pode ficar, deve ficar, porque não deve ganhar do Flamengo. Exatamente. Né? Não deve ganhar do Flamengo. Podem se distanciar, inclusive, do Corinthians. E outra, ele já pode ser eliminado nessa sequência da Libertadores e da Copa do Brasil. Exatamente. Porque se ele perder para o Argentino Júnior, ele pode estar matematicamente fora. Mesmo ganhando, ainda é complicado. Se ele ganhar do Argentino Júnior... Não, sim, mas dá uma aliviada. É isso que eu tô te falando. Ele ainda fica em terceiro. Ele não passa nenhum dos dois. Eu sei, mas se ele perde, eu não sei se ele já está matematicamente fora. Se perder, já. Sim. Agora, ele pode estar eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, porque dificilmente vai virar contra o Galo. Precisa garantir, que deverá garantir, se der tudo errado na Libertadores, o terceiro lugar para pelo menos ir para a Sul-Americana. efeito consolação? Só falta ele perder do Liverpool, né? Também e ficar em 4 lugares. E aí, assim, joga, pelo menos tem jogo e tal, mas é mata-mata e é dureza, não é moleza. Até porque vai ter sorteio, você pode pegar um time complicado. Até porque, lamentavelmente, a princípio, qualquer segundo colocado, qualquer não, mas a maioria dos segundos colocados da Sul-Americana, se isso vier acontecer com o Corinthians, tem sido páreo para o que não tem sido o Corinthians. É dureza também, se o Corinthians cair na Sul-Americana, é dureza quem ele vier pela frente, independente da qualidade ou não do rival. Tá mal. Mas quando eu falo, né, que fica grave a situação, Flávio, é que dificilmente o Luxemburgo continua, gente. Se ele ficar na zona do rebaixamento, fora da Libertadores, fora da Copa do Brasil, eu não vejo. Eu coloco assim, a culpa pra mim é... Eu sei, mas é óbvio que a diretoria vai jogar nas costas de alguém. Exatamente. Mas eles que fizeram essa várzea no Corinthians, eles que fizeram essa bagunça toda aí. Toda a responsabilidade da diretoria, toda. E há uma pressão horrorosa, vamos precisar mais do que eu, moro ali na região. Tá um fuzuê lá por causa da eleição. Os caras não querem largar o barco, os outros de fora também estão... Tá chegando de todo lado. Essa candidatura. Então, velho, a coisa tá complicada pra caramba, em todos os sentidos. O clube tá uma bagunça, não é só o futebol, né? Tá agitado. E a eleição no Corinthians, nossa senhora, nada se parece. É complicado pra caramba. Então, é um momento da história do Corinthians, olha, nebuloso. Bem nebuloso. Mas, Vamp, me desculpa, né? Um elenco desse não é pra estar numa situação dessa. Independente de treinador, eu sei que a gente fala que fica trocando treinador o tempo todo. Agora, pelo menos um pouquinho de vontade, um elenco desse não estaria na zona de rebaixamento. Você pega o Paulinho... Na Copa do Brasil, eu acho normal não jogar como jogou hoje. Não é normal, mas é normal ser eliminado pelo Atlético Mineiro. Claro. Que é um dos favoritos. Mas é um modo como se joga, não tá jogando nada. Sim, é isso. Jogadores importantes, ó. O Juliano não acerta um passe, o Paulinho não pegou na bola, o Maicon, pô, muito abaixo, o Fausto Vera ainda tenta alguma coisa, né? O Roberto... Pô, muito longe daquilo que foi a temporada passada. O Roger Guedes tenta ali alguma coisa. Só que você olha para esses jogadores, você fala assim, vamos fazer uma mudança. Quem tem lá? É um Protelcado, olha quem é o banco do Corinthians. Olha quem é que você tem as opções aí, fala assim, o Gil, o Wagner, os caras lá não estão segurando a onda, mas uma hora vai estourar, mano. Os caras segurou hoje até 65 minutos de jogo. Até 65 minutos de jogo. O meio campo não toca 3 passes, não rouba uma bola. A bola do Corinthians no ataque não fica 2 minutos, não consegue trocar 3 passes no ataque adversário. Não fica. E aí o Cássio fica desesperado. Se não é pelo Cássio, o resultado poderia ter sido muito pior. É muito bizarro. A situação do Corinthians... Eu acho que o Corinthians vai ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores já nessa sequência. E aí, realmente, também acho. Vai dar crise, vai ter de novo torcida organizada em CT.
dentro do clube. Vai ter de novo Não tudo vamos isso. esquecer o Rema. pacote, assim. O Rema. Sim. Vai ter O Rema pouco boa paz. O Rema é da terceira divisão, né? O Corinthians vai fazer o segundo gol quase aos 47. Isso. E- E não estava criando também. Nada. Gol ali. Imagina não o tava criando. Atlético Mineiro querer sair jogando. Olha o Hulk que o Hulk tá jogando. E o Hulk hoje, pra mim, ainda não fez nem aquela grande partida que ele vem fazendo. Né? Foi normal. Esse é um detalhe. O Galo mereceu amplamente 2-0, podia ter sido mais, mas podia ter jogado mais. O Galo não tá assim, venceu bem o Internacional pelas dificuldades, mas o jogo não foi lá grande coisa. O Atlético tem potencial para jogar mais. O Cudê merece ser cobrado Uma coisa positiva é que o Pavon, que foi contratado. Ele estava Sim. suspenso aí por um monte de jogo, aquela confusão. Tá jogando bem, mesmo. jogou bem. Tá começando a jogar Tá bem. jogando Paulinho bem. Paulinho bem. Mas o Johan é uma partida meio discreta, o Zarate, sim, enfim. De novo, o Galo não foi tão brilhante ou não jogou o que pode. Eu acho que o Galo, o Cudê não é que ser cobrado em nível de ser fora Cudê, não é isso. Mas ainda acho que o Galo pode fazer mais. Tá melhorando, tá E melhorando. tá melhorando. O time do tá Atlético, evoluindo, você vê tem evolução. potencial, claro. Você é onde vai chegar. Sim. Mas ele tá Até melhorando. Tá botando o Arana agora, o Arana já tá. Sim. Já tá treinando normal. Tem Arana, mas ao mesmo tempo você tem o Rubens, que é um meia adaptado como lateral e cada vez como lateral. O próprio Dodô que entrou depois. Pô, você tem 2 ou 3 opções interessantes. O Corinthians hoje você não consegue montar. E claro, respeitando sempre a história. Pô, estamos falando de Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, só para pegar a turma de trás, é histórica. Estão entre os melhores do Corinthians, momentos históricos, em nível mundial, inclusive, sul-americano, mas há muito tão longe. O Fábio Santos deve ser o último ano da carreira. O Gil está mal mesmo. O Gil não está legal. O Fagner com dificuldades. Se não fosse o Cássio, que continuou no nível absurdo mesmo, né? Voltava com 4. Pois é, o Cássio de novo salvou. E um dos poucos que se salvam mesmo nesse Corinthians.